para dados qualitativos ou categóricos. Um conjunto de dados estatísticos dispostos em tabelas em função do tempo, do local e da espécie. É denominado série estatística. Estas podem ser classificadas em temporal, geográfica e específica, dependendo do tipo de variável que ela apresenta. As séries mistas ou tabelas de dupla entrada são séries que apresentam mais de uma variável. As séries específicas ou categóricas são constituídas por dados obtidos nas diferentes espécies ou categorias de uma mesma variável. Tabela 1.2. Série estatística ou categórica. Número de cursos participantes na área ENAD 2006. Áreas: administração, quantidade 1.475. Ciências contábeis, quantidade 772. Ciências econômicas, quantidade 216. Direito, quantidade 811. Total 3.274. Fonte MEC, INEP, DAES, ENAD 2006. As séries temporais ou cronológicas apresentam as medidas de uma variável tomadas em intervalos obtidos ao longo do tempo. Tabela 1.3. Série estatística temporal ou cronológica. Exportação de frutas, cascas de cítricos e melões, Brasil, 1997 a 2002. Olhar tabelas, anos e valores respectivos. Fonte: ABIA CSEX. A série geográfica apresenta dados provenientes de diferentes regiões geográficas ou locais. Tabela 1.4, série geográfica, ocupação territorial das regiões no Brasil, 2008. Estados: Norte, 45%, Nordeste, 18%, Centro-Oeste, 19%, Sudeste, 11%, Sul, 7%. Fonte: link. As séries mistas ou dupla entrada combinam dois tipos de séries, onde os dados podem referir-se a locais, espécies, tempos diferentes, por apontar mais de uma característica dos dados ao mesmo tempo. A série mista exige sempre mais de uma coluna. Tabela 1.5. Séries mistas. Número de cursos participantes por categoria administrativa, segundo as áreas avaliadas ENAD 2006. Áreas: administração, contábeis, ciências econômicas e direitos. As categorias administrativas se dividem em pública, privada,
segue os valores de cada e as totalidades. Fonte, MEC, INEP, IERDS, ENAD 2006. Os estatísticos para dados qualitativos ou categóricos. Os dados estatísticos também podem ser apresentados por gráficos cujo objetivo é auxiliar a visualização e compreensão dos dados, vistos que proporcionam uma rápida interpretação das principais características do fenômeno em estudo. Para tal, são utilizados diversos tipos de gráficos, como gráfico de linhas, setores, colunas ou barras. A escolha do tipo de gráfico depende dos dados a serem apresentados. Gráfico de colunas. Os retângulos têm a mesma base e as alturas representam o número ou frequência observada. Os dados da tabela 1.2 estão representados no gráfico abaixo. Verificar imagem. Figura 1, gráfico de colunas. Gráfico de barras. Os retângulos têm a mesma altura e as bases representam o número ou a frequência observada. O gráfico de barras é mais indicado quando as legendas são extensas e o de colunas quando as legendas são curtas. Os dados da tabela 1.2 são apresentados na figura 1.2, num gráfico de barras. Verificar imagem. Figura 1.2, gráfico de barras. Gráfico de linhas. Na representação gráfica de uma série temporal do gráfico de linhas, geralmente é mais indicado, principalmente quando o objetivo é mostrar as observações em função de tempo em que elas foram medidas. As linhas são particularmente mais eficientes do que as colunas, quando existem intensas flutuações nos dados. Os dados da tabela 1.3 são representados no gráfico abaixo. Verificar imagem. Figura 1.3, gráfico de linhas, para a série temporal. Gráfico de setores. Ajuda a visualizar a porção de cada grupo, representa o todo. O total é representado pelo círculo que fica dividido em tantos setores, quantas são as partes. Por exemplo, os dados da tabela 1.4 são representados abaixo em um gráfico de setor. A fatia relativa à região sul corresponde a 7% do círculo. Obtemos cada setor por meio de uma regra simples, lembrando que o total da série corresponde a 360 graus. Verificar imagem abaixo. Figura 1.4, gráfico de setores. Gráfico de colunas múltiplas. Na representação gráfica de uma série mista, podemos utilizar um gráfico de colunas múltiplas. Os dados da tabela 1.5 estão representados abaixo. Figura 1.5, ou um gráfico de linhas múltiplas, dependendo do tipo de informação a ser transmitida. Verificar imagem abaixo. Figura 1.5, gráfico de barras múltiplas. Gráficos enganosos. Os gráficos constituem excelente forma de apresentar dados, mas também podem ser enganosos. Na figura 1.6, são apresentados dois gráficos que representam a evolução das vendas de uma loja durante os meses de janeiro a junho. Verificar figura 1.6a. Verificar figura 1.6b. O gráfico da figura 1.6a
aparentemente apresenta maior evolução do que o gráfico da figura 1.6b. No entanto, os dois gráficos representam o mesmo conjunto de dados. A diferença está na escala do eixo vertical. O primeiro gráfico inicia os valores do eixo vertical em 20 e o segundo gráfico inicia em 10, o que modifica a linha do gráfico. Portanto, preste atenção nos gráficos, porque o visual pode